Um dos vilões mais conhecidos da animação da Liga da Justiça é o Amazo, ele que é um androide construído pelo Dr. Arthur Ivo. No entanto, você sabia que existe uma versão dos quadrinhos do Amazo e que essas duas versões são bem diferentes, o que até caracteriza que eles na verdade sejam dois personagens distintos? E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar da animação da Liga da Justiça, essa animação maravilhosa, produzida pela Warner e que traz entre um dos seus vilões o androide Amazo. Esse vilão é conhecido por ter como principal feito o fato dele ter derrotado toda a Liga da Justiça. Ele derrotou todos os personagens da Liga com a sua incrível capacidade de copiar os poderes de meta-humanos. A proposta desse vídeo é fazer uma comparação entre o Amazo da série animada e o Amazo dos quadrinhos, porque sim, existiu uma versão do Amazo dos quadrinhos, apesar dessa ser bem menos conhecida do que a sua contraparte animada. Mas antes de falar desses dois personagens, eu gostaria de pedir o seu like. Eu gostaria que você desse o like nesse vídeo, que se inscrevesse no nosso canal com o sininho ativado para ficar por dentro de todas as atualizações. A gente tá com a meta aí de 100 inscritos até o meio do ano. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai bater essa meta. Então seria muito legal pra gente que você se inscrevesse no nosso canal. E também seria legal para você, porque quanto mais inscritos nós temos, mais a gente tem condições de produzir mais e mais vídeos e mais entretenimento para vocês. Então não apenas se inscreva no nosso canal, mas também convide seus amigos para conhecer o nosso canal, nosso conteúdo, para saber mais sobre cultura nerd, sobre cultura geek. Lembrando que essa comparação é entre o Amazo da animação e o Amazo antes dos Novos 52. Então é um Amazo mais clássico, por assim dizer. Bom, inicialmente vamos falar sobre as origens dos dois personagens. O Amazo dos quadrinhos foi criado por Gardner Fox e ele apareceu pela primeira vez no quadrinho The Brave and the Bold, volume 1, número 30, lançado no mês de junho de 1960. E já o Amazo da série animada, ele vai aparecer nos episódios 29 e 30 da animação da Liga da Justiça, episódio que tem o título de Tabula Rasa. É curioso que mesmo nas versões em inglês, o título dele também é Tabula Rasa. E quais são as semelhanças e diferenças entre esses dois personagens? Bom, vamos começar primeiro pelas semelhanças, certo? A primeira semelhança é que ambos foram construídos pela mesma pessoa, o professor Arthur Ivo, apesar de que os objetivos que o Arthur tinha quando construiu os dois Amazos eram um tanto quanto diferentes. Outra semelhança entre os dois é a questão dos poderes. Tanto o Amazo dos quadrinhos quanto o Amazo da animação, eles têm o poder de replicar os poderes dos meta-humanos. Ele consegue reproduzir os poderes de qualquer meta-humano que ele olhar. Ele só precisa olhar pro meta-humano e ele copia esses poderes. Claro que existem algumas diferenças na maneira como o poder funciona em cada personagem. O Amazo da animação, ele consegue copiar as propriedades de qualquer coisa, tanto que em um dado momento ele olha para o sol, ele olha para uma estrela e aí ele copia as propriedades dessa estrela. Ele começa a brilhar em amarelo, ele começa a voar para o espaço e etc. O Amazo dos quadrinhos, ele tem um poder mais restrito a meta-humanos. Ele não consegue copiar as propriedades de outras coisas. Além disso, como nos quadrinhos existem várias versões do Amazo, algumas dessas versões só conseguem copiar os poderes dos personagens da Liga da Justiça, enquanto que outras versões conseguem copiar os poderes de todos os meta-humanos, e existem também aqueles que conseguem copiar os poderes de só alguns integrantes da Liga da Justiça. Por fim, o terceiro ponto em comum é que os dois personagens querem destruir a Liga da Justiça. Nos quadrinhos essa passa a ser seu principal propósito, sua principal missão. Porém, na série animada ele adota essa missão provisoriamente por ordem do Lex Luthor.
Ele obedece o Lex Luthor e aí passa a adotar essa missão de destruir a Liga da Justiça. É aqui que a gente começa a falar das diferenças entre os dois. O Amazo dos quadrinhos, ele serve principalmente ao professor Arthur Ivo. É o professor Arthur Ivo que quer coletar materiais genéticos para criar um soro da imortalidade. O Arthur Ivo, ele é imortal, mas para ele manter essa imortalidade, ele precisa tomar um soro. E aí o Amazo, no primeiro momento, ele passa a trabalhar coletando material genético para esse soro. Porém, depois de um tempo, ele passa a criar um novo propósito. O Amazo, ele acaba evoluindo e aí ele gera um novo propósito na sua vida, que é destruir a Liga da Justiça. Esse passa a ser o seu principal propósito. Na série animada, o Arthur Ivo, ele trabalha para o Lex Luthor. Ele acaba falecendo em um dado momento e o Lex Luthor acaba assumindo a tutoria do Amazo e ele passa a utilizar o Amazo para destruir a Liga. E aí, como aconteceu com a sua contraparte dos quadrinhos, o Amazo, ele acaba mudando de ideia. Só que dessa vez ele muda de ideia porque ele absorve os poderes do Caçador de Marte. Após absorver o poder do Ajax, que inclui telepatia, ele consegue ler mentes das pessoas, ele descobre que o Lex Luthor queria destruí-lo. E aí ele muda o seu propósito e passa a viajar pelo universo atrás de um propósito. Na animação Liga da Justiça Sem Limites, ele acaba voltando para a Terra e o seu propósito passa a ser matar o Lex Luthor, porque o Lex Luthor se aproveitou dele. E aí ele foi para a Terra em busca de vingança. Só que obviamente ele acaba mudando de ideia de novo, porque o Lex Luthor quer encontrar o seu próprio propósito na vida. E aí ele passa a seguir o Dr. Fate, né, o Dr. Destino, que vai junto com ele atrás de um propósito pelo universo. Uma diferença bem notável que eu não comentei agora é a questão da aparência. Os dois Amazos, eles são bem diferentes. Nos quadrinhos, ele tem uma aparência mais humanoide. Ele parece mais com um ser humano com orelhas pontudas. Já a versão da série animada, ele tem uma aparência mais robótica. Ele parece mais um robô. Originalmente ele é cinza, mas quando ele absorve as propriedades de uma estrela, ele se torna dourado. Uma outra diferença é a maneira como os dois foram criados. Nos quadrinhos, ele foi criado com as chamadas células de absorção, que tinham a missão de absorver os poderes dos adversários, assim como ataques de energia. Já a versão da animação, ele foi criado com nanotecnologia, que é a especialidade do professor Arthur Ivo na série animada. Outra coisa interessante é a diferença entre o nome dos dois. Nos quadrinhos, o nome dele é simplesmente Amazo. Já na série animada, Amazo é uma sigla, né? A-M-A-Z-O. Nunca foi revelado na série animada o que é que significa essa sigla. Não se sabe qual é o significado dessa sigla. Mas uma diferença entre os dois está na extensão dos poderes. O Amazo dos quadrinhos é um personagem mais fraco. Ele não é tão forte quanto outras ameaças que a Liga já enfrentou. O Amazo da série animada, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele destruiu a Liga da Justiça, né? Ele derrotou a Liga da Justiça, melhor dizendo. E na série Liga da Justiça Sem Limites, ele derrota vários integrantes da Liga da Justiça ampliada, né? Daquela Liga da Justiça da animação Sem Limites, que é cheia de super-heróis. Então o Amazo da animação, ele é bem mais forte do que o Amazo dos quadrinhos. E isso se reflete na forma como eles usam os seus poderes. O Amazo dos quadrinhos, quando ele copia um poder, ele pode utilizá-los de maneira temporária. Ou seja, ele copia o poder, ele usa esses poderes, mas depois de um tempo esses poderes desaparecem dele. E aí ele precisa olhar de novo para a pessoa que tem os poderes para ficar com o poder de volta. O Amazo da animação, por outro lado, quando ele absorve o poder de um meta-humano, ele fica com esse poder para sempre. Ele fica com esses poderes até o momento que ele quiser. E ele pode utilizar ele de várias formas. O que acaba mostrando mais uma vez o quanto o Amazo da animação é mais poderoso do que o Amazo dos quadrinhos. Por fim, a gente pode fazer a comparação entre a importância dos dois em suas respectivas mídias. Nas HQs, o Amazo, ele nada mais é do que um Minion. Ele é um capanga ali do
do Arthur Ivo. Depois ele passa a ser uma espécie de vilão com muito músculo e pouco cérebro. Ele começa a lutar contra integrantes da Liga em vários momentos, mais ou menos como se fosse um Apocalipse ou Solomon Grundy, né? Um cara grande, forte, que acaba sempre causando muito dano sempre que aparece. Mas diversas vezes ele acabou morrendo nas HQs. Ele acabou inclusive sendo derrotado pela Bat-Família. O Batman, junto com a Asa Noturna, venceu o Amazo, mesmo eles não tendo poderes. Eles venceram só com o preparo, que é o grande superpoder do Batman. Mas sempre que ele é derrotado, ele acaba voltando, o que faz pensar se existe só um único Amazo ou se eles são vários, se o Arthur Ivo criou mais de um Amazo. Já a versão da animação, ele tem uma função muito maior. Ele é um personagem muito maior, apesar dele ser manipulado pelo Lex Luthor. Ele tem uma construção muito mais profunda. É um androide que quer saber por que ele foi construído. Ele quer ter um propósito na vida. E aí, basicamente, a gente sabe que foi construído apenas um único Amazo, que é o que aparece nos 2 episódios, né, o 29 e 30 da animação clássica, quanto no Liga da Justiça Sem Limites, que é quando ele volta para acertar as contas com o Lex Luthor. Então, a gente pode dizer que o personagem Amazo da série animada é muito mais bem construído, muito mais interessante, muito mais legal do que o Amazo dos quadrinhos, que é basicamente um personagem bem en passant. Bom, mas e aí? Eu gostaria de saber de vocês agora. Qual desses 2 personagens você prefere? Você gosta mais do Amazo dos quadrinhos ou você gosta mais do Amazo da animação? Comente aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado, para ficar por dentro das nossas atualizações, e aproveite e convide mais pessoas para conhecer o nosso canal, né? Pessoal que gosta de cultura nerd, cultura geek. Aqui toda semana nós temos muitos vídeos bacanas para vocês. Acompanhe nossas redes sociais também e não se esqueça de deixar aquele like maroto para nos estimular mais e mais a fazer novos vídeos, certo? Então é isso. Valeu!